Olá, começamos então mais um vídeo do Uma Questão de Narrativa. Eu sou a Nicole e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as artes de ação. Alguns dias atrás eu tava com um livro que eu consegui na biblioteca, graças a uma indicação de um grupo, que foi escrito pelo Ariano Suassuna, o mesmo que a maioria de nós conhece pelo Alto da Compadecida, que tem também muito material legal falando sobre arte, educação, estética. Procurem alguns vídeos deles, vou ver se eu consigo deixar alguma coisa linkada aqui embaixo, que tem umas reflexões bem legais. Ele trabalhou um pouco com essa área de filosofia e estética, e tem um livro dele, que é o Iniciação à Estética, que trabalha com conceitos de vários filósofos e pensadores sobre esse olhar, que caso você não tenha familiaridade, a estética é basicamente a filosofia da arte, onde a gente vai classificar um pouco as diferentes artes, o que é o belo, o que é o sublime, a diferença entre gracioso, o belo, o feio, quais são, né, tipo, onde está a comédia, o drama e afins. Todas essas classificações estão dentro desse olhar e tem tudo isso nesse livro dele. E eu não vou falar sobre todas essas coisas, porque aí seria um grande estudo filosófico e tem muito conteúdo, e pra falar a verdade eu não consegui ainda chegar com muita profundidade nesse estudo. Apesar dos 2 semestres na faculdade, acho que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo. Mas o que eu queria trazer aqui foi uma das coisas que me chamou a atenção, que na verdade é um pedaço bem pequenininho de um dos capítulos, que é quando ele fala sobre diferentes tipos de arte, e eu até vou ler um pedaço aqui, porque eu acho que é legal falar realmente o que ele trouxe ali, a partir também do olhar de outros filósofos. E eu achei muito interessante trazer esse olhar da classificação, porque eu estou estudando arte e educação agora, e não só aí, mas em vários outros meios, eu sempre ouço falar bastante das artes visuais, que quando eu era mais nova eu via muito de artes plásticas, que pra mim remete muito a uma coisa manual, e hoje em dia eu penso muito na parte do design, no que a gente vê nesse universo virtual e afins. A gente sabe um pouco também das artes sonoras ou auditivas, como ele falou, que eu inclusive tive uma aula há poucas semanas atrás, que estava falando sobre as plasticidades sonoras e as diferentes maneiras que a gente pode trabalhar o som e o ruído muito além da música. Apesar de não ser uma coisa muito explorada comercialmente e que também não funciona em todos os cenários. Mas na verdade o desenho de som, ele tá muito na nossa vida, assim, pra quem assiste filme e acompanha esse lado dramatúrgico e audiovisual, isso faz parte. Mas nem tudo é mencionado, né? A gente tá acostumado a falar, por exemplo, de audiovisual, que é a combinação dos dois elementos. E eu acho legal falar que eu lembrei agora que eu tive um professor de direção na faculdade que falava que o filme é 100% som e 100% imagem. Então, na verdade, você não pode pensar que é parcialmente alguma coisa ou que a gente vai trabalhar só somando isso. Você tem que pensar inteiramente nesses dois elementos. Claro, depende, né? Tem filmes que não, mas enfim. Pro tipo de cinema que a gente tava falando, isso fez muito sentido. Só que o que eu vou trazer aqui é o que ele chamou nesse livro, e na verdade não é uma invenção totalmente do Suassuna, de artes de ação. E eu acho legal trazer que ele comentou assim: alguns estetas modernos, procurando classificar as artes, têm, a partir dos sentidos estéticos por excelência, como visão e audição, né, que são os principais que a gente está acostumado a usar para essas mídias. Então, a gente tem essas classificações que eu já falei, mas existem também artes como a poesia ou romance, por exemplo, que são mais intelectuais e de ação, e não se enquadram exatamente em nenhuma dessas duas categorias. Ele comenta que, por exemplo, pintura, ou alguns objetos de arte visual, você reconhece prioritariamente pelo sentido da visão. E, como colocado aqui, um cego não pode fruir completamente dessa beleza. Da mesma forma, o equivalente para as artes auditivas, né, completamente dependentes de um dos sentidos. Sim, existem formas de você ter acesso a isso, mas não é da mesma forma do que alguém que consegue visualizar ou ouvir plenamente a sonata, como eles mencionam aqui.
Mas um poema, um romance, por exemplo, não interessa o sentido que te leva a obra ao intelecto. O que importa é que esse aprenda o sentido das palavras. E aí, se você pensar, por exemplo, existem livros escritos, existem audiolivros, existem experiências visuais com a narração legendada embaixo. Então, realmente é uma construção que depende muito mais do seu entendimento e compreensão do processo do que do veículo em si. E então ele coloca uma citação do Plotino e coloca que acabamos de sublinhar a respeito de artes como romance, teatro e epopeia, que são mais ligadas a comportamento e ações humanas. E aí isso me chamou a atenção, porque é a base de todo o meu trabalho e do meu estudo, né? Na verdade, esse canal todo, Uma Questão de Narrativa, se iniciou por essa pesquisa das narrativas no audiovisual, com a conexão com a transição planetária, como uma forma da gente trabalhar esse conteúdo pelo meio narrativo no senso artístico. E ao longo desse período de estudo do audiovisual, eu acabei fluindo um pouco mais para a literatura do que eu estava acostumada antes. E eu senti que existe um número de pessoas que tem essa conexão de ter saído de estudos de meio audiovisual, de trabalhos iniciais, como por exemplo o cinema e afins, para desenvolver trabalhos para literatura. Porque quando você trabalha com narrativa, com desenvolvimento dramático, às vezes faz muito mais sentido você mudar o meio e continuar trabalhando com a mesma lógica, né, com a mesma essência que são as histórias, do que você continuar no audiovisual, mas tá numa área técnica ou mais de produção, ou com um outro olhar que na verdade não foi a essência que te levou até lá. E eu sinto uma certa dificuldade às vezes, dependendo de onde a gente vai falar ou das pessoas que estão olhando, de essa semelhança tá clara para as pessoas, que na verdade às vezes é muito mais próximo você ser ator, você ser escritor e você ser roteirista, né, trabalhar com essa parte do desenvolvimento dramático, do que você simplesmente classificar que você tá na área do audiovisual ou que você é um artista ou afins, porque tá tudo interligado. Eu sempre estudei várias artes, mas acho que às vezes quando as pessoas falam artes visuais tem um pouco mais claro o que as pessoas estão falando, por exemplo. E esse processo das artes de ação englobar essa lógica do que é formado a partir do seu entendimento das palavras e da conexão com as ações humanas é algo muito profundo e que eu ainda não tinha visto colocado dessa forma, mas também porque eu talvez não tinha me aprofundado muito nesse olhar pela estética. E como isso foi um ahá, né, um insight, uma descoberta bacana pra mim, eu senti de compartilhar aqui, que é onde eu trago esse tipo de conteúdo. Então, era essa partilha para agora. Eu vou continuar estudando isso, que esse livro é bem profundo e também tem muitos outros materiais. E volto em breve com temas afins. Valeu e até mais!